Murilo estava no corredor do 10º andar quando ouviu o som. Um toque repetido, levemente impreciso, como se os dedos não encontrassem exatamente o que procuravam. Ele virou o rosto para o lado oposto do corredor e viu, a poucos metros da entrada dos elevadores, uma mulher parada diante do painel de chamada. A mão dela varria a superfície metálica com uma calma que contrastava com algo que Murilo não sabia nomear, uma espécie de determinação silenciosa que chamava a atenção sem pedir. Ele não pensou, apenas caminhou na direção dela. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. Precisa de ajuda? Ele perguntou, chegando perto o suficiente para perceber os óculos escuros, a bengala dobrável presa sob o braço, a bolsa bem organizada a tiracolo. A mulher se voltou para o som da voz dele, com uma precisão que apenas quem aprendeu a localizar o mundo pelo ouvido consegue ter. Estou tentando chamar o elevador para subir, ela disse. Minha bengala escorregou da mão e acabei perdendo a referência do botão. Murilo pressionou o botão de subida e ficou ao lado dela. O elevador demorou alguns segundos. Nesse tempo, ele notou detalhes que o olho treinado de enfermeiro registra sem intenção. A respiração calma dela, as mãos bem cuidadas, os cabelos escuros com algumas mechas brancas presas num coque simples. Uma mulher de 40 e poucos anos que carregava consigo uma compostura que não era frieza, era prática. A prática de quem aprendeu a viver num mundo que não foi feito para ela. O elevador abriu. Murilo entrou junto. Qual andar a senhora vai? Ele perguntou. 10º, ela respondeu. Ele olhou para o painel sem tocar em nada. Já estavam no 10º. A mulher não sabia disso. Ele pressionou o botão de fechamento das portas e depois o do 10º andar novamente, esperando o elevador simular o movimento por um segundo antes de abrir no mesmo lugar. Ela não percebeu. Chegamos, ele disse. Ela saiu com a bengala aberta agora, tocando o chão com aquele ritmo cadenciado de quem mapeou o espaço pelo tato. Murilo caminhou ao lado dela, um passo atrás. A senhora sabe o número do quarto que procura? Ele perguntou. Sei. 1003. Ele parou. O quarto 1003 ficava no fundo do corredor ala norte. Era o quarto onde seu pai estava internado havia 11 dias. Murilo conhecia cada detalhe daquele quarto porque havia entrado nele dezenas de vezes. Não apenas como enfermeiro de plantão, mas como filho, naquelas horas em que o plantão terminava e ele puxava a cadeira para ficar perto da cama do pai antes de ir para casa. Pensou por um instante que havia escutado errado. 1003, ele repetiu. Isso, ela confirmou. O senhor conhece onde fica? Não era uma pergunta. Era a confiança de quem já sabia que alguém o guiaria. Murilo respirou fundo e voltou a caminhar. A cabeça dele foi rápido demais, tentando organizar o que não fechava. Seu pai era um homem de 72 anos, internado para tratar uma arritmia cardíaca que havia se agravado nas últimas semanas. Tinha poucos visitantes. A mãe de Murilo vinha todos os dias pela manhã e ficava até o almoço. Uma prima afastada havia aparecido uma vez. Ele próprio vinha no contraturno. Nenhum desses rostos era o da mulher que caminhava ao seu lado. Talvez fosse uma conhecida da família, uma vizinha antiga, uma amiga da mãe que ele não reconhecia porque nunca havia se dado conta de que existia. Mas o nome do paciente ele precisava confirmar. A senhora disse 1003. Pode me dar o nome do paciente que vai visitar? Pediu, fingindo que era protocolo. Ela não hesitou. Disse o nome completo do pai de Murilo com uma naturalidade que tornou o ar do corredor mais pesado de algum modo que ele ainda não conseguia entender. Murilo não respondeu. Deixou o silêncio cair entre os dois como algo que ainda não tinha forma definida. Continuou guiando-a pelo corredor, passando pelas outras portas fechadas.
pelo carrinho de medicamentos encostado na parede, pelo cheiro de antisséptico que ele havia aprendido a ignorar anos atrás. Chegaram diante da porta do quarto 1003. Ele abriu a porta para ela. "Obrigada", ela disse, e entrou. Murilo ficou parado no vão da porta. Deveria ir embora. Tinha outras responsabilidades no andar, outros pacientes, outra rotina. Mas os pés não obedeceram. Ficou ali, encostado no batente, de onde podia ver o interior do quarto sem que a mulher o percebesse. Ela avançou com cuidado, a bengala encontrando a cadeira ao lado da cama, depois à beira do colchão. Parou. "Pai", ela disse. "Sou eu. Daniela." O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que não existe em corredores de hospital. Era denso, cheio de peso, como se as paredes soubessem de algo que Murilo ainda não sabia. "Daninha", disse a voz do pai. Murilo sentiu o chão afundar embaixo dos seus pés. A voz do pai. A voz que ele conhecia desde criança, a mesma voz que havia lhe ensinado a andar de bicicleta no quintal da casa em Anápolis, que havia ligado às 3 da manhã quando soube que ele havia passado no vestibular, que havia ficado mais rouca e mais lenta nos últimos anos, mas continuava sendo inconfundível. Essa voz havia dito um apelido carinhoso para uma mulher que Murilo nunca havia visto na vida. "Vem mais perto", disse o pai. "Me deixa te ver melhor, minha filha. Faz tanto tempo." Murilo não sabia mais se estava respirando. A mulher dobrou a bengala e sentou na cadeira, a mão encontrando a mão do pai pela memória de movimentos repetidos, de encontros que haviam acontecido antes, em outro lugar, em outro tempo, fora do conhecimento de Murilo. "Minha filha." Ele entrou no quarto sem pensar. "O que está acontecendo aqui?" ele disse. Não era uma pergunta agressiva. Era a voz de quem acabou de pisar num degrau que não esperava encontrar. A mulher se levantou de um salto, a cadeira raspando no chão. Virou o rosto na direção da voz de Murilo, os óculos escuros formando uma barreira entre ela e o mundo que ela não via, mas que ouvia com uma acuidade que compensava tudo. O pai na cama ficou imóvel. Os olhos dele, que haviam se animado com a chegada dela, agora olhavam para o filho com uma expressão que Murilo havia visto poucas vezes na vida. Era a expressão de quem foi apanhado. Não em flagrante de algo proibido, mas em flagrante de algo que havia sido guardado por tempo demais e que agora, inevitavelmente, precisava ter um nome. "Murilo", disse o pai. "Fecha a porta." Ele fechou. Ficou de pé encostado nela, os braços cruzados, os olhos indo da mulher para o pai e de volta para a mulher. Ela estava quieta. As mãos apertavam a alça da bolsa. Murilo percebeu que ela sabia quem ele era, ou sabia de algo sobre ele. A rigidez dela não era surpresa. Era a postura de quem se preparou para um momento que sempre soube que chegaria. "Quem é ela?" Murilo perguntou. O pai abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. "Ela é sua irmã." As palavras caíram no quarto como algo pesado e sem forma, daquele tipo que demora alguns segundos para o cérebro aceitar que existem. Murilo olhou para a mulher. Ela estava de frente para ele, os óculos escuros apontados na direção de onde vinha a voz dele, a boca fechada, o queixo ligeiramente erguido, não com arrogância, mas com a firmeza de quem esperou muito tempo por isso e agora estava disposta a suportar o que viesse. "Irmã", ele repetiu. "Sua irmã mais velha", disse o pai. "Daniela tem 46 anos. Você tem 38. Ela nasceu 8 anos antes de você." Murilo sentiu algo apertar no peito. Não dor ainda, mas a antecipação de uma dor que estava se formando. "Eu cresci sendo filho único", ele disse. "A minha vida inteira." O pai fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia neles algo que Murilo reconheceu como vergonha. Não a vergonha superficial de quem errou num detalhe. A vergonha pesada de quem carregou um erro durante décadas e nunca encontrou a maneira certa de colocá-lo no chão. Quando Daniela nasceu, o pai começou. "Sua mãe e eu éramos muito jovens.
Eu tinha 24 anos, ela tinha 22. A gente não tinha preparo para nada, muito menos para aquilo. Aquilo, disse Murilo. O que exatamente era aquilo? O pai olhou para Daniela. Ela nasceu sem enxergar. Os médicos disseram que era uma condição congênita, que não havia o que fazer, que ela nunca veria. Sua mãe e eu ficamos apavorados. Não sei te explicar o medo que aquilo foi. Não era maldade. Era ignorância e era medo. A gente não sabia o que fazer com uma criança que não enxergava. Como ia criar, como ia cuidar, como ia explicar para a família. Era outro tempo. Murilo ficou em silêncio. Esperou. A irmã da sua mãe, uma tia que morava em São Paulo, não tinha filhos, nunca conseguiu ter. Ela adorava Daniela desde que nasceu. Ficou com ela por uma semana enquanto sua mãe se recuperava no hospital. E quando voltou, a gente conversou muito e decidiu deixar Daniela com ela. Deixar, disse Murilo. Deixar, confirmou o pai. Ela criou Daniela como filha. A gente nunca deixou faltar nada. Mandava dinheiro todo mês. Ia visitar quando podia. Daniela cresceu com carinho, com escola boa, com tudo que a vida precisava. Mas cresceu acreditando que aquela mulher era a mãe dela. Até quando? Murilo perguntou. Daniela respondeu pela primeira vez desde que a conversa havia começado. A voz dela era firme, com uma leveza controlada que Murilo reconheceu como a leveza de quem passou anos treinando para não deixar que a dor transbordasse. Até eu ter 31 anos, ela disse. Minha tia estava com 72, muito doente. Ela me chamou numa tarde e me contou tudo. Os meus pais haviam autorizado. Ela não quis ir sem que eu soubesse. E depois disso, Murilo perguntou. Eles me pediram para não falar para você, ela disse. Me pediram que o segredo ficasse guardado. Que você nunca soubesse, porque era muita vergonha para eles o que tinham feito. E eu aceitei. Por um tempo aceitei. Por quanto tempo? Ele quis saber. 15 anos, ela respondeu. 15 anos eu carreguei isso sozinha. O silêncio que veio depois foi diferente dos outros. Era o silêncio de 3 pessoas dentro de um quarto de hospital em Goiânia. Cada uma carregando uma versão diferente da mesma história. Uma história que havia sido mantida separada por décadas e que agora, naquele espaço branco e asséptico, precisava se tornar uma coisa só. Murilo se afastou da porta, puxou a outra cadeira do quarto e sentou. Não porque estava cansado, porque as pernas pediram. O pai o observava com aquela vergonha que já havia reconhecido antes. Me conta tudo, Murilo disse, do começo. E o pai contou. Havia nascido numa família do interior de Goiás, onde as coisas eram ditas de uma forma e vividas de outra. Quando Daniela chegou ao mundo, no hospital de Anápolis, onde a mãe de Murilo havia passado 16 horas de trabalho de parto, a notícia da cegueira veio 3 dias depois, num laudo que o médico leu com aquela neutralidade clínica que deixa as pessoas sem saber o que fazer com o que estão ouvindo. A mãe de Murilo havia chorado durante uma semana. O pai havia ficado quieto, que era o jeito dele de desmoronar. A tia de São Paulo havia chegado para ajudar com o recém-nascido. Era uma mulher generosa, de mãos grandes e voz suave, que havia se casado jovem e que a vida havia deixado sem filhos de uma forma que ela nunca explicou, mas que todo mundo sabia que doía. Ela havia dormido com Daniela no colo por noites seguidas, enquanto a mãe de Murilo descansava. E havia dito numa tarde de domingo que se eles precisassem, ela levava a menina para São Paulo por um tempo. Por um tempo havia durado 46 anos. Não foi de uma vez, o pai continuou. A gente foi deixando. Primeiro uma semana, depois um mês. Depois ela foi registrada lá com o nome da tia como responsável. Cada vez que eu ia visitar, ficava mais difícil trazer de volta. A Daniela estava bem, estava feliz. A tia tratava ela como se fosse a razão de existir. E a gente foi convencendo a si mesmo de que estava fazendo a coisa certa. Mas não estava, Murilo disse. Não estava,
O pai concordou. A gente estava fazendo a coisa mais fácil, que não é a mesma coisa. Daniela ouviu tudo sem se mover. Murilo percebeu que ela havia ouvido aquela história antes, ou partes dela, mas que ouvir de novo, naquele quarto, com o irmão que ela nunca havia conhecido sentado a poucos metros de distância, transformava as palavras em algo diferente. A tia morreu 2 anos depois de revelar a verdade, Daniela disse. Ela foi até o fim, acreditando que havia feito o melhor pela minha família. E talvez tenha feito, do jeito dela. Ela me deu uma infância inteira, me ensinou a ler em relevo, me levou para a escola, para o trabalho, para a vida. Nunca me deixou sentir que eu era menos por não enxergar. Então, quando ela me pediu para guardar o segredo, eu guardei, por ela. E agora? Murilo perguntou. Agora o pai está internado, ela disse. E eu não queria que ele fosse, sem que a gente pudesse se ver de verdade. Sem que eu pudesse falar com ele, sabendo que os dois sabemos quem somos. Murilo olhou para o pai. Por que você não me contou? Ele disse. Em algum momento dos últimos 38 anos, você não encontrou 1 hora. O pai fechou os olhos. Toda vez que ia contar, o medo era maior do que a coragem. Primeiro porque você era pequeno. Depois porque você era adolescente e eu não queria te machucar. Depois porque você entrou na faculdade e a vida foi passando e cada ano que passava, o segredo ficava mais pesado de carregar, mas mais impossível de largar. E eu fui adiando. Fui deixando para amanhã uma coisa que nunca chegava. Tinha vergonha, Murilo disse. Não era só medo, era vergonha do que tinham feito. Tinha, o pai disse, tinha muita vergonha. Havia algo de alívio nessa confissão direta. Como se o pai houvesse esperado a vida inteira que alguém nomeasse aquilo por ele, porque ele mesmo não conseguia. Murilo se levantou, caminhou até a janela do quarto. Lá fora, Goiânia se espalhava debaixo de um céu de cerrado que estava começando a virar laranja no fim da tarde. Carros, prédios, árvores, a cidade vivendo alheia ao que acontecia no 10º andar daquele hospital. Ele ficou ali um tempo com as costas para os dois, olhando para nada, tentando organizar dentro de si algo que não tinha gaveta. 38 anos, ele disse para a janela. 38 anos acreditando que era filho único, que não tinha mais ninguém, que a família acabava em mim. A voz dele não estava quebrada, estava diferente, mais baixa, como a voz de alguém que está falando de dentro de uma memória que está sendo reescrita em tempo real. Daniela se levantou da cadeira. A bengala encontrou o chão com aquele toque suave e seguro. Ela caminhou na direção de onde a voz dele havia vindo. Devagar, com aquela precisão que não era milagre. Era a experiência de décadas aprendendo o mundo pelo som e pelo tato. Parou a 1 metro dele. Eu também não sabia de você, ela disse. Por anos, quando ainda era criança, eu achava que era filha única. Quando descobri a verdade, descobri que tinha um irmão que nunca havia me conhecido. E tive que aceitar isso. Que existe uma pessoa no mundo que divide sangue comigo e que cresceu sem saber que eu existia, porque os nossos pais decidiram assim. Murilo se virou para ela. Como foi? Ele perguntou. Saber e não poder falar. Ela respirou fundo. Foi aprender a guardar alguma coisa que pesava mais do que eu conseguia carregar sozinha em alguns dias. Mas aprendi. A gente aprende o que não tem como evitar. Murilo olhou para o rosto dela. Os óculos escuros. O nariz, que ele agora notava ter uma curvatura parecida com a do próprio nariz. O queixo. A forma da boca. Como havia passado tantos anos sem nunca suspeitar de nada, ele não sabia responder. Talvez porque nunca havia tido motivo para suspeitar. Quando você não sabe que algo existe, não procura. Ele voltou para a cadeira ao lado da cama do pai. O senhor sabe que eu precisava saber disso, ele disse. O pai assentiu. Sei, sempre soube. E sempre fui covarde demais para fazer o que precisava ser feito. Murilo ficou em silêncio por um tempo. O monitor cardíaco,
ao lado da cama, registrava o ritmo do coração do pai, aquele bip constante que ele havia aprendido a interpretar nos anos de faculdade e que agora tinha um significado diferente, porque era o coração de um homem que havia guardado uma mentira por décadas e que agora estava internado num hospital com o coração se comportando mal. E havia algo nessa coincidência que Murilo decidiu não nomear, porque não era o momento para isso. O senhor devia ter me contado antes, ele disse. Devia, o pai concordou, e a mamãe sabe que a Daniela está aqui hoje. O pai hesitou. Não, sua mãe não sabe, ela fica em casa à tarde. Não sabe que Daniela viajou de São Paulo. Murilo olhou para Daniela. A senhora se importa que eu ligue para ela? Ele perguntou. Para que ela venha. Daniela ficou quieta por um momento. Depois disse que não se importava. Que havia chegado até ali para que os segredos terminassem e que um segredo a menos era sempre melhor do que um a mais. Murilo pegou o celular, ligou para a mãe. Mãe, ele disse quando ela atendeu. Você precisa vir para o hospital agora. Não é emergência com o pai, mas você precisa vir. Ela chegou 40 minutos depois. Entrou no quarto com o casaco ainda no braço, o cabelo ainda despenteado pela pressa. Parou quando viu Daniela sentada na cadeira ao lado do pai. As duas se olharam, uma através dos olhos e a outra através do silêncio. E Murilo viu a mãe deixar o casaco cair sobre a outra cadeira com um gesto lento demais para ser descuido. Daniela, a mãe disse. Mãe, Daniela respondeu. Era a primeira vez que ela chamava a mãe de mãe. Murilo percebeu isso, não tinha como não perceber. A mãe atravessou o quarto, sentou na beirada da cama, pegou na mão do marido e ficou olhando para a filha, que havia dado para uma irmã criar 46 anos atrás, olhando com aqueles olhos que carregavam uma culpa que nunca havia encontrado o lugar certo para pousar. Não sei o que dizer, a mãe disse. Não precisa dizer nada agora, Daniela respondeu. Eu não vim para cobrar, vim para estar aqui. A tarde foi passando naquele quarto. Murilo ficou observando. Às vezes saía para checar outros pacientes do andar, mas voltava. Era incapaz de ficar longe daquele quarto naquele dia, como se precisasse verificar repetidamente que aquilo estava acontecendo de verdade, que não era uma confusão, que existia mesmo uma irmã que ele havia passado 38 anos sem conhecer. Em algum momento o pai adormeceu. O cansaço da doença e o peso daquela tarde haviam cobrado o preço. A mãe ficou ao lado da cama, com a mão ainda sobre a mão dele, quieta. Murilo e Daniela saíram para o corredor. Você vai ficar em Goiânia por quanto tempo? Ele perguntou. Comprei passagem de volta para amanhã à tarde, ela disse. Mas posso mudar se precisar. Pode jantar comigo esta noite? Ele perguntou. Ela virou o rosto na direção da voz dele. Demorou um segundo. Posso, ela disse. Foram para a cafeteria do hospital. Sentaram numa mesa de canto. Pediu para ela sopa de legumes e ele um café com pão, que era o máximo que o estômago dele estava aceitando naquele momento. Ficaram um tempo sem falar muito, com aquele silêncio que não era desconforto, mas era o silêncio de duas pessoas que têm 38 anos de ausência para preencher e que ainda não sabem por onde começar. Você é enfermeiro há quanto tempo? Ela perguntou. 10 anos, ele disse. Formei em Goiânia. Trabalho neste hospital há 6. Ela assentiu. Eu trabalho com orientação vocacional para pessoas com deficiência visual, ela disse, em São Paulo. Ajudo adolescentes e adultos a encontrar caminhos profissionais. Faz sentido, ele disse. Ela sorriu pela primeira vez desde que havia chegado. Era um sorriso que Murilo reconheceu sem saber de onde. Aquele tipo de sorriso que a família carrega em comum sem perceber. A sua vida inteira faz mais sentido agora do que fazia esta manhã, ela disse. A minha e a sua, ele respondeu. Ela concordou com a cabeça. Você ficou bravo? Ela perguntou. Sim, ele disse. Ainda estou. Com eles, não com você.
Com você estou sentindo uma coisa que não sei nomear ainda. Eu entendo, ela disse. Você ficou brava quando soube que eu existia. Ela pensou antes de responder. Fiquei. Por um tempo fiquei muito. Depois entendi que você também era vítima. Que você também não havia escolhido não me conhecer. A gente foi usado como instrumento de uma decisão que não era nossa. E a raiva que eu tinha dos nossos pais era justa, mas não cabia em você. Murilo olhou para o café na caneca. Pensou em tudo que havia acontecido naquele dia. Havia começado a manhã como qualquer outra manhã de plantão, com o corredor iluminado de branco, o cheiro de antisséptico, a rotina de verificações e anotações e medicamentos. E havia terminado aquela tarde com uma irmã sentada do outro lado de uma mesa de cafeteria de hospital. Uma irmã com 46 anos e óculos escuros e um sorriso que ele reconhecia sem saber por quê. A vida, às vezes, escolhe mal o momento de entregar o que deve, ele disse. Mas entrega, ela respondeu. Ficaram mais um tempo ali. Ela contou sobre a tia, sobre São Paulo, sobre como havia aprendido a se locomover sozinha, primeiro com medo, depois com confiança, depois com a naturalidade de quem não conhece outra forma. Contou sobre o trabalho, sobre os adolescentes que chegavam para ela sem acreditar que tinham futuro e que saíam meses depois com uma direção. Contou sobre a casa onde morava, sobre a vizinha que a ajudava quando precisava, sobre os livros em áudio que ouvia antes de dormir. Murilo ouviu tudo. Às vezes fazia uma pergunta, às vezes ficava só ouvindo. Quando foi hora de voltar para o quarto do pai, subiram juntos no elevador. Desta vez, ela soube que havia chegado no 10º andar, porque ele disse. Não precisou fingir nada. O pai estava acordado de novo. A mãe estava do mesmo jeito ao lado da cama, mas havia algo diferente no rosto dela agora. Algo mais leve. Como se aquela tarde tivesse retirado um peso que havia ficado ali por tempo demais. Murilo ficou na porta por um momento, olhando os três. O pai na cama, a mãe na cadeira, Daniela de pé ao lado deles com a bengala dobrável na mão. 3 pessoas que haviam compartilhado um segredo por décadas, cada uma carregando a parte que lhe cabia, cada uma pagando o preço à sua maneira. Entrou no quarto, puxou a cadeira que havia ficado vazia. Então ele disse, quero saber de tudo que ficou para trás. E começaram. Não foi fácil. Houve momentos em que Murilo precisou sair para respirar, momentos em que a mãe chorou, e ele não soube se devia consolar ou deixar chorar. Momentos em que o pai ficava quieto com os olhos fechados, não dormindo, apenas suportando o peso do que havia sido dito. Momentos em que Daniela falava de uma infância que havia sido genuinamente boa, mas que havia sido construída sobre uma ausência que nenhuma bondade da tia conseguia preencher completamente. Mas foram passando por aquilo juntos, como 4 pessoas que não se conheciam como família e que estavam aprendendo o que isso significava numa velocidade que nenhuma delas havia pedido. Quando a noite fechou completamente do lado de fora da janela, Murilo saiu para terminar o plantão. Havia pacientes esperando, prontuários para atualizar, a rotina do hospital que não parava por causa de revelações pessoais. Ele voltou para o trabalho com as mãos no mesmo lugar de sempre, mas com algo diferente por dentro. Uma reorganização silenciosa que levaria dias para se assentar. Daniela ficou mais 1 hora e depois desceu. Ele a encontrou no corredor antes que ela chegasse aos elevadores. Precisa de ajuda para chamar o elevador, ele disse. Ela sorriu de lado. Preciso, ela disse. É que eu costumo perder a referência do botão. Ele caminhou ao lado dela. Pressionou o botão de descida. Esperaram juntos. Você vai vir de novo? Ele perguntou. Vou, ela disse, com mais frequência do que vim até hoje. O elevador abriu. Ela entrou, virou o rosto na direção dele. Murilo, ela disse. Ele olhou para ela. Fico feliz que você tenha me ajudado hoje. Ele ficou com aquela frase enquanto as portas fechavam.
Depois, ficou com ela enquanto voltava pelo corredor. Ficou com ela durante o resto do plantão, durante a viagem de volta para casa, durante os dias que vieram depois, dias em que foi digerindo tudo em silêncio, deixando que a raiva chegasse quando precisasse chegar e fosse embora quando estivesse pronta. Levou tempo. As coisas que mudam a estrutura de alguém levam tempo. O pai recebeu alta 10 dias depois. Voltou para casa em Goiânia mais quieto do que havia ido para o hospital, mas com algo resolvido no olhar que Murilo nunca havia visto antes. A mãe passou as semanas seguintes mais próxima, ligando mais vezes, aparecendo para o almoço sem avisar, como se estivesse tentando compensar algo com a presença que ela sabia que não era compensável, mas que era o que ela tinha para oferecer. Daniela voltou para São Paulo naquele dia como havia planejado, mas passou a ligar toda semana. Às vezes para falar de coisas simples, do trabalho dela, dos livros que havia ouvido, das novidades da cidade. Às vezes para falar de coisas mais pesadas, da infância que havia tido sem eles, das perguntas que ainda ficavam sem resposta, dos sentimentos que ainda estavam sendo processados. Murilo aprendeu a ouvir e a falar. Era mais difícil do que parecia, aprender a ser irmão de alguém que você havia acabado de descobrir que existia, mas era possível. E a possibilidade era suficiente para começar. 2 meses depois do dia do hospital, ele viajou para São Paulo por um fim de semana. Daniela o buscou no aeroporto. Ele a viu de longe, a bengala abrindo espaço pelo fluxo de pessoas, os óculos escuros, o coque simples, a compostura que ele havia notado naquele corredor em Goiânia e que agora reconhecia como uma característica dela. Não uma defesa, mas uma parte de quem ela era. Caminhou na direção dela. Ela não o viu chegando, mas ouviu. Você chegou, ela disse quando ele estava perto o suficiente para ser percebido. Cheguei, ele disse. Ficaram parados por 1 segundo no meio do fluxo do aeroporto, as pessoas passando ao redor dele sem saber nada, sem poder imaginar o que havia sido necessário para que aqueles dois estivessem ali naquele momento. Ela estendeu a mão e encontrou o braço dele com aquela precisão que ele já havia aprendido a reconhecer. E eles saíram juntos para a cidade. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.